Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Motiori, o nosso espaço na internet para promover boas conversas e plantarmos sementes de transformação nesse mundão. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, falando com você aqui de Hamamatsu, e hoje eu tô com 3 meninas que vão contar pra gente o que é o projeto New Horizon Alliance. Acabei de aprender como é que se fala aliança em inglês. Recados antes da gente ir pro episódio. Lembre-se de seguir a Nabecast no Instagram ou na sua rede social preferida. Mas no Instagram, onde eu tô mais ativo, @NabecastJP. Lembrando que muitos dos nossos episódios do Motiori são gravados com transmissões ao vivo. Então, se você seguir @NabecastJP no YouTube, você acompanha quando tem transmissão ao vivo e fica sabendo de todas as novidades também. Beleza? E outra coisa, quando você for gastar na Amazon, não se esquece de comprar pelo nosso link de afiliado, porque aí a Amazon passa uns trocadinhos aqui para a Nabecast e a produtora pode investir na produção do Motiori. Agora chega de recado, vamos apresentar as nossas convidadas. A gente vai começar por ordem alfabética, então... Senhorita Kemi, por gentileza, seja bem-vinda e se apresente para o nosso público. Quem eres tu? Muito obrigada. Pergunta complexa, né, para alguém que tem 19 anos. Mas eu sou a Kemi, Ana Júlia também, Ana Júlia Kemi. Eu vim para o Japão quando eu tinha 12 anos, e aí desde então não voltei mais para o Brasil. Estudei sempre em escola japonesa. Esse ano eu entrei na NUFS, na Nagoya Gaikokugo Daigaku, que foi onde eu encontrei a Gabi e a Emily, e acho que por enquanto é isso. Legal. Então, já que você disse sobre a Gabi e a Emily, vamos pela ordem alfabética aqui. Emily, olá, bem-vinda ao Motiori Podcast. Oi, boa noite, obrigada. Meu nome é Emily, eu sou bem mais japonesa do que brasileira, porque primeiramente que eu sou Nikkei, eu sou da 4ª geração Nikkei, e eu nasci e cresci aqui no Japão e eu só estudei em escolas japonesas. 4 anos atrás eu entrei nessa faculdade, NUFS, eu tô no 4º ano, já tô para acabar, e eu faço trabalho voluntário para a comunidade brasileira desde então. Muito bom, muito bom. Inclusive, pro pessoal que tá assistindo, pro pessoal que tá ouvindo nos agregadores de podcast, dá para você dar uma corridinha lá no @NabecastJP no Instagram e ver a foto que eu coloquei da nossa gravação, que você vai perceber, inclusive, que a Emily, das 3, é a que tem mais carinha de japonesa mesmo, né? Então ela tá mais fiel ao DNA nipônico. E aí, senhorita Gabriela, diga para os nossos ouvintes quem é você. Ok, obrigada, boa noite. Eu sou a Gabi, atualmente estou no 2º ano da faculdade. Eu tenho sangue japonesa da parte da minha mãe e da parte do meu pai, só que minha mãe é argentina e meu pai é brasileiro. Então, eu tenho uma mistura de 3 culturas. E eu nasci no Japão. Toda a minha vida eu fui para escolas japonesas, mas com 7 anos eu já tive a experiência de estudar na Argentina e estudar no Brasil. Então, eu tenho uma ideia básica dos 3 países. E é isso. E eu encontrei a Emily antes de entrar na faculdade. Ela foi o motivo de que eu entrei na faculdade. E depois eu encontrei a Kemi no meu 2º ano, quando ela entrou na faculdade, e desde aí começou os projetos. A Kemi está no 2º ano, 1º ano? Eu estou no 1º. Primeiro, a Gabriela no 2º e a Emily no 4º. Ela é a senpai que incentivou a Gabriela a entrar na faculdade, e aí a Gabriela conheceu a Kemi. Foi porque eu entendi da história. Primeira pergunta, vocês estão estudando o quê? A gente estuda muito sobre multiculturalismo, né? Como a gente estuda sobre culturas de outros países, problemas sociais que acontecem em outros países, e eu, no caso, fico focada mais na comunidade estrangeira aqui do Japão. Para mim entender, porque eu sei que às vezes tem uns cursos aqui no Japão que a gente não encontra o mesmo tipo de curso no Brasil. Os cursos que vocês estão fazendo na faculdade, a gente tem um paralelo nas escolas brasileiras também ou não? Eu sempre falo que é algo parecido em relações internacionais, só que o básico seria, o que seria em outros países seria o básico de relações internacionais, tipo a entrada, o início. Uhum. Só que mais não para o mundo, mas para local, tipo Aichiken, Japão. Eles se focam mais para o local, não para o mundo. Eu pergunto porque eu já tive... É um curso novo. Eu já tive alguns amigos que fizeram alguns cursos na faculdade que quando eu pergunto fazem a mesma carinha que vocês fizeram. Cara, não sei nem como explicar, porque não tem.
Tipo, no Brasil não existe Sim, não tem isso, no a gente, Brasil. a gente faz uma outra coisa, estuda um monte, mas não tem, é uma coisa que tem aqui. E acontece, né? Tem alguns Sim. tipos de cursos que você tem que ir só para os Estados Unidos, ou só para a Espanha, ou só para a Alemanha, porque só tem em alguns lugares. Sim, mas se você coloca o nome do nosso departamento no Google Tradutor, fica simbiose mundial. Então é basicamente isso, né? Tipo, vamos Coexistência, coexistir. né? Sim, coexistência mundial. Ok. Imaginando que eu estou entendendo o que vocês estão estudando, tá? Só imaginando, porque não dá para ter certeza. Então, vocês estão aplicando relações internacionais para realidade local. Porque, por exemplo, no Brasil, na grande maioria, todo mundo é brasileiro. Tem alguns imigrantes, agora a gente tem as pessoas que estão fugindo, por exemplo, de contexto de guerra ou de desastre natural, e a gente tem essa outra categoria de imigrante que são pessoas que estão indo ali na situação de refugiado. Mas no Brasil, no geral, é brasileiro. Claro que com a sua peculiaridade regional, mas estão. No Japão, é estrangeiro com balde, né? Onde você vai, você tropeça num estrangeiro. E aí eles têm um grande problema, porque eles têm que encher o país de estrangeiro para o país rodar. E como é que você faz com isso? Porque aqui dentro tem árabe, tem asiático, tem gente do norte da Ásia, tem sul-americano, centro-americano, tem europeu, tem americano, vira uma bagunça e enfia todo mundo na mesma cidade para conviver. Pelo que eu estou entendendo do curso, é para tentar ajudar a resolver esse tipo de problema das cidades e das províncias. É por aí o caminho mesmo? Sim, exatamente isso, eu acho. Ó, Bom, até onde eu estudei, né? Tô no primeiro Sim. ano. Mais ou menos isso mesmo. Porque, assim, a gente que já tem raiz estrangeira, a gente vê de um modo diferente. Mas para o japonês, que é a maioria dos estudantes, para eles são muito tudo novo. Eles têm que começar desde o começo. Então, muita coisa que a gente estuda na aula, a gente já sabe, a gente já tá ciente. Mas os japoneses não. Então, é tipo, Sim. realmente bem uma entradazinha para eles começar a entender o que tá rolando aqui dentro do país, naquela região. Mesmo porque é engraçado a gente falar isso, porque o país está cheio de estrangeiro, mas é realmente, parando para pensar, japonês não sabe lidar com estrangeiro direito, né? Nós, brasileiros, por exemplo, eu sou de família brasileira, mas quando eu começo a subir na minha genealogia, eu acho vários espanhóis, eu sei que tem português no meio em algum lugar. Se eu subir pro lado da minha bisavó, até índio misturado com ex-escravo africano, né? Ex-escravidado tem. Então, isso é um brasileiro. Um brasileiro, né? A gente brinca que um brasileiro de verdade é um belo de um vira-lata. Porque não tem. Porque se você Somos fosse... vira-latas. Sim, se a gente for pensar assim, o que é um brasileiro brasileiro mesmo, você tem que ir lá para Manaus e pegar, Sim. né, os nativos indígenas, né, os povos nativos que têm alguma ascendência nesse sentido, né? Porque não tem, né? Eu vi mãozinhas levantadas, o que tá rolando? Meu pai é amazonense. Aí, tá vendo? Você tem um pouquinho mais de Não. Brasil que a gente, então. Sim, você é mais brasileiro que todas nós. Não, mas o que eu queria falar, eu acho que é porque o japonês tem tanta essa dificuldade, porque eles são uma ilha, né? Então, Uhum. tipo assim, eles foram uma nação só deles por muito tempo. Tipo, demorou muito mais tempo para alguém invadir o Japão do que demoraram para invadir o Brasil. Então, a gente é uma raça muito misturada há muito tempo. Então, tipo assim, no Brasil tem muita gente diferente e muita gente, tanto de aparência quanto de costume, todo mundo é diferente no Brasil. Por si só, de origem, nós brasileiros somos muito diferentes um do outro. Só que no Japão, você fica muito assim, na caixinha, estrangeiros, japoneses. É como se um alemão, um norueguês, um espanhol e um argentino e um brasileiro fosse tudo igual, né? Que na cabeça Exatamente. deles, em certa medida, são os estrangeiros. Eles Sim, têm essa são os mania estrangeiros. de colocar todo mundo na mesma sacolinha, né? Sim. Na Todo mundo cabeça fala deles, todo mundo inglês. igual. É engraçado o povo perguntar pra gente que idioma que fala no Brasil, né? Porque pra gente é tão óbvio, né? Falei, como assim que idioma fala no Brasil? Sim. Já teve... Cara, o que vocês falam no Brasil? Né? Falei, não, a gente fala português. É? Fora as vezes que não perguntam se a gente fala brasileiro, né? Você sabe que os portugueses dizem que nós não falamos português. A gente fala brasileiro.
Se você conversar com um português, até onde eu sei, tá? Se você está ouvindo é português e a minha informação está errada, por favor, comente lá no Instagram. Mas até onde eu ouvi, os portugueses, eles já olham o que virou o idioma português no Brasil como uma outra coisa. Já tá tão diferente né? que eles Foi chamam de muito brasileiro. mudado. E uma curiosidade aqui, a gente tá viajando de povo misturado. Eu sempre achei que muitas coisas no nosso português fosse português. Você fala, por exemplo, para um peruano, para um argentino que tem um idioma que é meio perto, e muita coisa eles não entendem também, e o português de Portugal também não entende. E eu descobri recentemente que o nosso português, ele ficou do jeito que ele ficou muito por influência dos idiomas africanos. Sim, Palavras sim, como muita caçula, coisa. tem, sei lá, Sim. caçamba, tem várias palavras que na minha cabeça eram do português ou tinham vindo até do espanhol, e não, né, são palavras africanas, é muito doido isso, né, e por isso que os portugueses de Portugal dizem que tá tão diferente que o que a gente fala é brasileiro, não é mais português. E realmente, né, não sei se vocês já tentaram falar com português. Já, a gente já falou. É muito difícil. Tem muitas horas muito que a gente diferente. fica boiando, né, que você não entende, que caramba, o que eles estão falando? Não, eu acho que tem uma portuguesa que ela é intercambista na nossa faculdade, e aí a gente falou com ela, e não sei, eu consigo entender tudo que ela fala, mas eu sinto que ela não entende tudo que eu falo. Talvez por ela ser jovem. Se você pegar Não, ela não é. Não? Ela tem o quê? 30 e... Não, ela é jovem, né? Não sei. 34, 35? Mais ou menos. Quando eu tenho contato com portugueses, por exemplo, de 30 a 50 anos, eles consomem muita música popular brasileira e muita novela. Eles entendem o nosso português, eles entendem as gírias. É a gente que não entende eles, mas eles aprenderam, porque Portugal é muito pequenininho. Então, se você pensar em termos de cinema, né, e de produção musical, são poucas produtoras. Eles têm dinheiro, né, mas... são poucas produtoras e pouco show, poucos DVDs e tal, que agora nem usa mais DVD, tudo streaming, mas enfim. E no Brasil tem muito mais, então eles consomem muito, então é muito comum eles consumirem bastante, né? É uma doideira, mas enfim, né? Isso é uma questão de que no Brasil a gente não percebe o quanto a gente é diferente. Inclusive, a gente está gravando, eu vou tentar publicar esse episódio essa semana ainda, porque na primeira quinzena de dezembro, eu tô fazendo uma série aqui no podcast, que é uma série patrocinada, e essa série vai tratar de temas que ajudem a comunidade brasileira a fazer uma retrospectiva legal de 2024 e se planejar para um 2025 melhor. Porque às vezes a gente pode negar os nossos erros de 2024, ou a gente pode brigar na família, porque a culpa foi sua, seu cabeção, e aí você rompe um relacionamento de pai e filho, de marido e mulher por conta de uma briga, ou você não aceita que você errou, enfim, tem várias questões, e aí a gente vai conversar sobre esses temas. Primeiro a gente vai falar no primeiro episódio sobre comunicação, no segundo episódio a gente vai falar de planejamento financeiro, no terceiro episódio a gente vai falar sobre os desafios que uma família que descobre que tem um membro neurodivergente enfrenta, tipo TDAH, autismo, TOD e outras coisas, né? Tipo, a pessoa vai ter que aprender as suas características, mas a família também tem que aprender a conviver com essas características e às vezes nem todo mundo consegue gerir as emoções nesse processo, ainda mais se for, por exemplo, um autismo severo, um TDAH severo, né? Aí tem algumas dificuldades. Aí o quarto encontro vai ser com uma moça que mora no Vietnã e ela é da área de recursos humanos, uma brasileira. A outra é uma brasileira que ela morou por muito tempo aqui no norte da Ásia e agora ela está no Brasil e ela é especializada em comunicação intercultural. E eu tô tentando, apesar de eu não ter certeza se eu vou conseguir, uma psicóloga que mora no Quênia e o trabalho dela é dar suporte para brasileiros e outros estrangeiros que trabalham em ações humanitárias na África, que vão com filhos e têm seus problemas culturais. A função dela e do esposo é ser a equipe de apoio dessa rede. E a gente vai falar desses desafios da vivência transcultural, né? Que a gente é um país no Brasil muito diferente, só que muitas vezes a gente não percebe a nossa própria identidade, né? Que às vezes os japoneses falam, cara, como vocês são calorosos, né? Como vocês são assim, como vocês são assado. E a gente só percebe quando a gente vai para um viver com um povo diferente e começa a olhar para dentro da nossa cultura e aí começa a gente mudar.
Enfim, eu dei essa volta toda porque tem a ver um pouco com o tema que vocês estão estudando. Eu achei curioso que talvez seja interessante vocês depois ouvirem. A gente vai transmitir ao vivo, mas vai ficar também no YouTube, vai para o Spotify. Talvez vocês vão gostar da discussão e talvez, por causa do tipo de conteúdo que vocês estudam, são profissionais que seriam legais para vocês chamarem para conversar, né? Uma mora na África e todas falam português, falam inglês. Então dá para conversar e são pessoas assim que já têm na faixa talvez de 30 a 45 anos e tem bastante vivência trabalhando com equipes multiculturais. Acho que para vocês que são jovens, são pessoas legais para chamar para um bate-papo no Insta, ou mesmo que seja só uma chamada no Zoom para trocar ideia, assim, eu acho que vale muito a pena. Sim, eu achei muito interessante. Muito interessante. É legal, é legal. mesmo. Eu sempre incentivo, assim. Um dos papéis desse podcast é conectar as pessoas. Então aqui tem vocês três, que vocês já se conheciam, mas a ideia de vocês virem aqui no podcast apresentar o projeto de vocês é para que outras pessoas conheçam vocês e a gente comece a construir ponte, porque quando tiver outros temas que as meninas lá do New Horizon, elas vão saber falar disso. Eu vou chamar uma de vocês para conversar com a gente. E a gente vai fazendo essa cadeia de produção de conteúdo e vai expandindo na relação de amizades. Curiosidades agora. A Emily, a senpai, que estava lá na faculdade, estimulou a Gabriela a estudar, e aí chega a Kemi. Então a Kemi primeiro ano, Gabriela segundo ano, a Emily quarto ano. E aí vocês foram comer coxinha no refeitório e ficaram amigas. Como é que aconteceu? Porque qual foi o momento onde vocês se encontraram? Foi no próprio curso? Foi em alguma atividade ou foi algo aleatório? Quando eu estava fazendo o primeiro ano da minha faculdade, a Emily estava no intercâmbio. Então, eu entrei na faculdade pensando que eu ia ter uma pessoa que poderia estar ajudando eu com meus projetos, e eu fiquei sabendo que a Emily foi embora para Nova Zelândia. Aí eu fiquei sozinha boiando. Aí eu falei assim, o que eu posso fazer se eu fiquei boiando? Não conheço nenhum brasileiro, não conheço ninguém. E a maioria das pessoas tem cara de japonês. E depois eu fiquei sabendo que era filho de filipino, era estrangeiro, isso, aquilo. Aí eu falei, vou tentar fazer tudo que eu consegui fazer na faculdade. Aí eu comecei a fazer tudo de tipo de evento que eles faziam, eu começava a fazer, ajudava isso, aquilo. Aí eu comecei a entender os negocinhos, né? Como que funciona, quem manda, quem fala os projetos, quem decide. Aí a Emily volta do intercâmbio, aí nós ficamos falando por 10 meses, um ano, sem se ver, só por internet. Ela já estando lá na faculdade, ela te ajudando, ou enquanto ela estava fora que vocês se falaram só pela internet? Enquanto ela estava pra lá fora... eu achei que ela tinha voltado e vocês ficaram mais um ano só pela internet. Fiquei imaginando o tamanho que essa faculdade. Não, ela lá na Nova Zelândia e eu aqui no Japão. Só que eu sempre mandava mensagem pra ela. Tá fazendo o quê? Me conta sobre o intercâmbio. Aí nós fomos fazendo uma amizade, né? Só que sempre nós duas comentávamos que nós poderíamos fazer muitas coisas dentro da faculdade e fora da faculdade para ajudar os estrangeiros. E já que a Emily já tinha essa organização com outras pessoas, né? Aí eu achei muito interessante. Eu até entrei nessa organização, até agora eu faço parte nela, e eu via que todo mundo fazia as coisas, eu me interessei muito, porque é muito legal poder ajudar a comunidade estrangeira daqui. E ainda mais fazer os japoneses entenderem como que é ser estrangeiro. Não só no livro, né, como eles estudam, mas emocionalmente e tudo que acontece quando você é estrangeiro e você está numa cultura diferente do que acontece na casa de cada um, é totalmente diferente. Aí, quando ela volta, eu falo para ela, só que enquanto ela estava lá, em agosto, eu fiz parte no Open Campus da faculdade. Só que eu fiz parte com o departamento nosso. Então, eu só fiz em japonês. Eu só fiz o básico que todo mundo fez. Só que, claro, eu percebi que faltava muita ajuda para os estrangeiros. Ainda mais é uma faculdade de idiomas, que tem professores de todos os tipos de países que você imaginar e não tem atendimento em outros idiomas que não seja japonês e inglês. Eu achei super ilógico, falei, meu Deus. E encontrei brasileiros todos perdidos dentro da faculdade, falando que não sabia onde ficava a sala, que tinha que ir, isso. Pais que viram que foram na sala e não entenderam nada que os professores falaram, e o filho boiando, a mãe boiando. O que parece um absurdo, considerando que você está num curso
para ajudar na conexão entre povos, né? Me parece meio sem sentido, né? Sim. Pois Aí eu a falei gente vai pra chegar ele- aí, calma. Você vai entender, sua cabeça vai explodir. Assim. Aí eu falei isso pra Emily, e a Emily falou, meu Deus, eu também pensava isso, e sabe, o santo bateu de novo, sabe? Já bateu antes e bateu de novo, e falou, e ela já tava no Japão, então foi super, aí nós falamos assim, não, vamos ter que buscar outro jeito de fazer o negócio andar. Eu, enquanto ela ainda estava lá na Nova Zelândia, eu fiquei tentando ter contatos com os professores e alunos que faziam os projetos e eu várias vezes falei para eles, bora fazer atendimento em vários idiomas. E a maioria das vezes era aquele negócio, né, daqui do Japão que é, muzukashi, difícil, vamos ter que ver com as pessoas que da lá de cima, nananana, e nada andava. A gente vai fazer uma reunião para decidir quando a gente pode conversar sobre a reunião, que vai ter a reunião para colocar essa ideia no papel, para pedir uma reunião para conversar sobre a próxima. São 25 reuniões, né? Coisa japonesa tem isso, né? Para brasileiro é assim, é tudo louco, né? Vamos fazer, vamos. No dia seguinte já tem perfil no Instagram, canal no YouTube, já tem live, a galera já manda fazer camiseta, vem com broche, tem... Japonês é 2 anos fazendo reunião para sair uma salinha para você fazer um bate-papo com 2 pessoas. São dificuldades, né? Aí eu fiquei falando com a Emily, e a Emily teve a ideia de, bora usar minha organização, a organização que ela já tinha com outras pessoas, para poder fazer o primeiro passo dentro da faculdade, já que a faculdade fala tantos não assim para nós, né? Uma curiosidade aqui nesse momento, essa organização que você já citou 2 ou 3 vezes, já é a New Horizon Alliance ou é outra coisa e depois nasce a New Horizon? É outra coisa, totalmente diferente. Ok, beleza. Legal, porque e se eu tô perdido, talvez tenha algum ouvinte também que tava boiando. Eu sei que é um pouco difícil esse negócio pra entender. Peraí, onde eu tava mesmo? Aí ela teve essa ideia e nós fomos atrás dos professores. E na primeira instância que a líder da comunidade da Emily, da organização da Emily, foi falar com o professor falou assim, eu acho muito difícil, porque, assim, para fazer o Open Campus é 1 ano de preparação. E falta 3 meses, porque nós estávamos em abril e era já em julho. Não dá. Aí, só que quando ela veio com essa resposta para mim, eu fiquei super indignada. Eu falei, não, eu vou fazer que aconteça, eu preciso. Aí eu falei com a Emily, aí a Emily falou, tá bom, eu vou te apoiar, bora. E a Emily tem essa cara de pessoa séria, estudiosa, e arrumou a Gabriela toda da pá virada. E aí, deu trabalho, Emily? Só por curiosidade. A sua Kohai deu trabalho ou não? Foi uma alegria pro seu coração? Não, é que pra mim, eu sou também muito ajaponesada, né? Então, tipo, muitas coisas eu espero como que tá indo, eu olho o que tá acontecendo ali e tal. Aí, então, quando vem alguém assim, que vem, tipo, bum, aí você fala... Então, bora. Aí, então, tipo, eu ganhei também. Eu falei, então vamos que vamos. Aí, então, tipo, pra mim foi super ok. Só que, claro, às vezes acontece de, tipo, calma, peraí, vamos esperar um pouco, vamos avaliar um pouco, vamos conversar direito, vamos pensar direitinho se vai dar certo ou não. Às vezes precisa disso também, mas tranquilo, a gente se ajuda muito. Que legal. Aí nós fomos falar com o professor, e nós fomos falar não só o fato de que nós queríamos fazer isso, nós foi a falar a realidade para o professor. Na comunidade brasileira, tem pais que não entendem nada, literalmente nada do sistema japonês. Tem crianças abandonadas no meio de professores que não querem ensinar nada e pais que estão sem saber nada para orientar o aluno. Tem escolas brasileiras que tem alunos que vão ficar varados depois de sair da escola porque não tem querem ir para o Brasil, mas não tem dinheiro suficiente para ir para o Brasil. Querem trabalhar aqui, não dá para trabalhar porque não tem não tem o diploma certinho que saiu de um lugar que tem o potencial para falar, eu falo japonês. Isso você não está falando, então, só dos desafios do que acontece dentro da sua faculdade. Você está olhando o que aconteceu para trás no Koku, no Chugaku. É desse período também que você está falando, né? Sim. Aí nós deu a proposta de falar a proposta para o professor que ele use o departamento e a organização da Emily para nós fazer atendimento em vários idiomas para todo tipo de aluno, tipo do Chugaku, do Koku,
Não só porque o Open Campus geralmente é pra gente que já tá quase saindo, tá no último ano ou no segundo ano do Cocô, tá quase saindo. Isso, para quem tá acompanhando aqui e não conhece essas palavras, tem o segundo grau japonês, que é o Koko, né? O Koko, esqueci a expressão inteira, mas enfim, quando a gente tem o segundo e o terceiro ano, tem as casas abertas, que é esse Open Campus das faculdades, onde os alunos vão fazer, eles agendam e eles vou dizer assim, tá? Eles vão fazer turismo nas faculdades, para ver como que é o campus, para ver como que é o ritmo de vida de uma faculdade. De repente você conversa ali no refeitório com um aluno, encontra alguém que fala o seu idioma, pergunta como que é a vivência daquela faculdade. Você pode visitar algumas faculdades nesse período para você decidir pela sua. É disso que ela tá falando, né? Desse período, desse Open Campus, tá? Para você que não tá acostumado com essas palavrinhas japonesas, né? Que na verdade Open Campus é uma adaptação do inglês, né? Do Open Campus, enfim. E é isso. Então, Gabriela, não sei onde te interrompi, mas acho que era importante a gente fazer um momento dicionário aqui. Diga, Kemi, manda ver. Não, eu queria esclarecer que ela falou pro professor usar o departamento e usar a organização. Era mais ou menos para esclarecer, né? Que eu pensei que talvez não tenha ficado claro. Era para ajudar esse pessoal que está indo fazer as visitas no Open Campus. Era nesse momento que vocês estavam pensando na ajuda? Eu tô tentando entender que vocês estavam querendo ajudar esses jovens estrangeiros. E aí tem o Open Campus. Aí vão dizer que tem o Open Campus e vai vir pessoas com seus pais que não entendem japonês, nem português, nada. E aí era para ajudar esse pessoal nessa experiência com a faculdade durante o período do Open Campus. Era esse projeto. Sim, aí o que a gente queria fazer era muito simples. Era simplesmente criar uma sala em que a gente poderia explicar as coisas em outras línguas. Deixando bem claro, não era só português, porque como a nossa escola é de línguas, tem muita gente que fala muita língua. Então, chegou a 9 idiomas, né? Enfim, aí o que a Gabi estava falando era que mais ou menos colocar o nome disso, do que a gente está fazendo, não de uma parte do Open Campus, colocar o nome da organização da Emily, né? Ok. E colocar no nome do departamento. Então, por mais que tivesse gente lá que estava como staff de vários departamentos e que nem estavam na organização, a gente estava usando o nome do departamento e dessa organização, entendeu? Mais ou menos isso. Legal. Dá um pouco mais de credibilidade, né, no negócio, né? Sim. E também porque não dava... Eles falaram que era muito difícil colocar no programa... já que é um ano de projeto, para programar tudo, não dava para eles colocarem do nada, uma sala para estrangeiros. Okay. Então eles falaram, poderia usar o nome da organização da Emily. Interessante. Ok, entendi. Aí a gente abre um espaço, mas não coloca aqui um asterístico lá no final da folha dizendo que tem isso, mas não vai entrar na programação oficial porque a gente não vai mudar nada. Sim, exatamente. Ok, legal. E aí, o que deu dessa história? E daí já a Kemi pode falar porque ela fala melhor. Eu já falei. Enfim. Não, então, aí respondendo a sua pergunta de como a gente se conheceu, eu acho que quando elas ganharam a autorização, eu e a Emily, a gente fazia parte de uma outra NPO brasileira. NPO. Em maio, né? Que nós... Sim. Aí a gente se conheceu, eu e a Gabi e a Emily, a gente se conheceu pro Carreira Expo. Que foi onde eu e você nos conhecemos. Sim, ok. Legal, sim. Ok. Sim, aí na reunião a gente se conheceu e eu lembro que ela falou assim, vai ter, a organizadora dessa NPO falou, vai ter uma senpai sua, da sua faculdade na reunião, e era pelo Zoom. E aí pelo Zoom, eu vi que elas estavam na faculdade, elas viram que eu estava na faculdade, eu fiquei, caramba, elas estão na minha faculdade mesmo, são brasileiras. Aí a gente se conheceu pelo Zoom, e aí acabou essa reunião, eu fiquei com muita vergonha, eu fiquei muito nervosa nesse dia, por elas serem mais velhas que eu. E como eu cheguei mais tarde, né, eu vim com 12 anos pro Japão, eu falo japonês, mas eu ainda fico com muito, assim, desconfortável, né, falando japonês. Prefiro falar português. O português é o seu primeiro idioma, né? Sim.
na reunião foi em japonês, então fiquei muito nervosa, e elas pareciam muito sérias na reunião, então eu fiquei com muito medo de falar com elas. Olha, a Amy, ela tava com cara de séria nessa chamada do Zoom da NPO, porque esse bonde de bonequinho no armário dela aí não passa seriedade, não dá pra... É. No dia tava num lugar, eles estavam numa sala fechada, assim, super sério, e eu fiquei, meu Deus do céu, falar qualquer coisa, vão me odiar. E aí depois a gente marcou de encontrar, sem, tipo assim, só nós, da faculdade, sem ser com a NPO. E aí ali eu conheci a Gabi e a Emily, e elas me chamaram para participar desse projeto do Open Campus. Deu muito trabalho, né? Porque tinha que traduzir os documentos que a faculdade dão, porque eles dão muitos documentos, né? Explicando como que é a faculdade, explicando como é o intercâmbio. E aí a gente preparou tudo sozinhas, né? Literalmente sozinhas. Sim, sozinhas, Tudo só no nós mesmos. Canva, tudo no computadorzinho. Toda quinta fazíamos reunião e era tudo nós. Sim. E aí chegou no dia do Open Campus, né? E, bom, foi numa salinha muito escondida. Porque o nosso campus, ele não é grande. O nosso campus, ele é misturado com a nossa faculdade vizinha. É como se fosse duas faculdades num mesmo terreno. Exato. Tem o prédio 8 da NUFS. Só que se você desce para o subterrâneo do prédio 8 da NUFS, você entra na NUAS, que é outra faculdade. E embaixo ali não é o prédio 8, é o prédio 2 dele. Vocês estudam no multiverso da faculdade japonesa? Exatamente isso. Porque quando eu entrei, eu me senti exatamente desse jeito. É como assim? Você desce do prédio 8 e sai no prédio 2, né? Mas é exatamente isso. E a sala que colocaram para nós fazer o negócio, você ia para a direita, era o prédio 2. Você ia para a esquerda, o prédio 5. E daí, se você virava de novo para a esquerda, era o prédio 3. Então, ninguém sabia onde ficava o quê. Que maravilha, né? Quem será que fez esse projeto, pelo amor de Deus, né? Chama a pessoa da arquitetura. Sim, a gente ficou com muita raiva quando eles deram isso, né? Porque a gente sabia que vai ser difícil quando eles deram essa sala. Porque eu não sabia dessa sala até a gente ter que ir lá ver como que era, até a gente ter a reunião lá. Então, se nem os próprios estudantes conseguiam chegar lá, imagina os brasileiros, que a maioria não sabe falar japonês, não conseguia falar com as pessoas, perguntar onde era. Então, chegou no dia e aí os brasileiros, eles vinham. Muita gente conheceu o Open Campus porque saiu na alternativa. Ok. E no dia a dia. E, bom, a gente divulgou, né, nos nossos Instagrams. Fizemos vídeo promocionando. E divulgamos e repostamos várias vezes. Só que mesmo assim, a sala era o problema, porque depois a gente ia, assim, saía pelo campo procurando estrangeiro, e tinha um monte, assim, eles ficavam procurando, eles ficavam olhando em volta, e não dava para entender, sabe? Eles também não estavam achando. Então, a gente, além de ter que ter staff lá na sala para explicar e para dar orientação... Tinha que ter o staff da pescaria, pescar estrangeiro. Exatamente! Aí tinha que ficar lá alguém olhando, rodando no campo para achar o estrangeiro perdido. Eu ficava gritando no meio... Eu ficava gritando no meio de onde estava cheio de japonês. Ai, bom dia, boa tarde. Alguém que fale português, alguém queira atendimento em espanhol. E é assim, se não fosse assim, não ia dar certo. E vocês acabaram, se vocês não tinham habilidade com redes sociais e para falar em público nesse negócio aí, perdeu tudo e ficaram tudo profissional, né? Ai, mas eu acho que isso já não tinha muita vergonha, não. A gente chegava assim, via que a pessoa... Ai, brasileiro, você fala português? A gente tá dando a orientação ali. Chinela havaiana verde e amarela entrega. Né? Eu acho que o fato de nós saber que se não desse certo esse ano, não ia ter o ano que vem... Colocou opressão. Que fez nós fazer dar os 200% de nós. Porque cada um que estava lá sabia que se não desse certo esse ano, eles não iam dar mais a chance de fazer o ano que vem. Sim, e aí, plot twist da história. Depois de toda essa sacrifício e suor, porque tava calor esse dia, hein? E para ficar rodando o campo naquele sol, foi sangue e suor.
Veio muita gente, Carlinhos. Veio muita gente. Veio muita gente. Porque foram 2 dias, né? Uhum. Das 9 às 4, 2 dias. Sábado e domingo. E como a gente tinha anunciado isso muito antes, acho que a Alternativa postou sobre isso o quê? Um mês antes? Foi bastante tempo antes. Acho que foi no começo. No final de junho? Ou Isso. no E foi em agosto? Então, foi antecipado. Então, e fora que a gente tinha meio que um link para as pessoas se cadastrarem caso elas viessem, né? A gente Porque a faculdade queria tem, saber mais ou menos. Sim, a gente queria saber quantas pessoas iam vir. Uhum. E aí a gente ficou muito preocupada porque, pelas pessoas que tinham se cadastrado, tinha tipo 15, 20 pessoas só. Só que acabou que, assim, a gente pescando, assim, saindo pela faculdade, a gente acabou achando gente que nem sabia, mas que precisava também. Uhum. E aí no final veio muita gente, então às vezes os professores paravam o que eles estavam fazendo para vir ver o que estava acontecendo, porque estava tanta movimentação nesse prédio parado aqui que ninguém conhece. E acabou que nos 2 dias deu um total de 60 pessoas. Uau. E atender 60 pessoas dá trabalho, né? Porque é explicando, Sim. né? E para você imaginar, os japoneses, cada pessoa é no máximo 30 minutos, né? Aham. Assim, bate-papo, de explicação. Mas cada família que vinha, cada aluno que vinha, era 1h30, 2 horas. Porque Explicando você tem que explicar tudo, porque a maioria não sabe nada. Não sabe nada. Tinha gente que vinha sem entender o sistema educacional do Japão, sabe? Do ginásio pro ensino médio, que tem que fazer o vestibular. Aham. É normal, eu entendo isso porque quando meu filho entrou no Shogaku do Chugaku, por exemplo, quando ele foi pro Chugaku, chegou lá, ó, ele pode ir de bicicleta por causa da distância. Escolhi uma bicicleta legal. Cheguei lá, o professor ficou na minha cara assim, que bicicleta é essa? Até pra isso eles têm, né, a bicicleta aqui. Não, mas você não podia ter comprado uma bicicleta azul. Mas vocês não falaram que era pra ele comprar uma bicicleta que tinha paralama e tinha a caixinha pra colocar a mochila? Não tem? Não, mas é que, na verdade, não é uma regra, mas é que todo mundo, a gente vai fazer uma reunião pra ver se ele é autorizado vir com essa bicicleta azul, porque de todo mundo é preta e cinza. Eu falei, cara, por que vocês não falam antes? E aí, essa questão, né? O povo japonês, na hora do acolhimento ao estrangeiro, às vezes eles não entendem, que a gente não entende nada. Nada. Compra o estojo. Que estojo, filho? Eu vou na loja, ela tem 45 estojos. Compra a régua. Você chega lá, tem 30 réguas. Que régua que você quer? A régua, rapaz, que a gente vai fazer um negócio na sala, sei lá o quê. Eu falei, eu lá sei que faz nessa sala pra me saber qual régua você usa nessa sala. Então a gente não tem essas referências, né? Eu entendo, né? Quando a Kay me fala que as famílias têm dificuldade, a gente não tem ideia. Ela precisa de um saquinho pra colocar o pano. Véi, que pano? É o pano de chão, o pano de lavar banheiro, o pano de limpar a boca, o pano de limpar a pia, o pano de... E aí não, na verdade é 5 saquinhos, porque é um saquinho pro pano que você vai limpar o chão, outro que você vai limpar a cara, outro que você vai limpar a mesa, outro que você vai limpar não sei o quê. E até adivinhar tudo isso. Eu mandei tanta coisa errada, comprei tanta coisa errada, eu entendo aqui. Eu entendo, coitado do pai que chega lá pedindo ajuda e precisa de 2 horas para explicação, eu entendo. Sim. Mas agora, fazendo o resumo da ópera. Vocês viram a necessidade, com sangue e suor, né, que vocês falaram, esperando 15 pessoas, chegou 60 e vocês deram 200%, que foi o que a Gabriela falou, que era para fazer funcionar. Sim. Me parece que deu certo. Mas aí eu tô aqui na minha cabeça, vocês estão na mesma faculdade, a Emily tinha uma organização com quem ela trabalhava, vocês se conheceram num evento de uma outra ONG, se organizaram e fizeram esse projeto com o nome da organização da Emily na faculdade. Como é que essa salada de abacate com banana virou o New Horizons Alliance? Que já me parece que é uma outra coisa ainda. Sim, é outra coisa já. Assim, não sei se responde essa pergunta. Não responde essa pergunta, mas dessa salada a gente fez o Open Campus, né? Porque assim, no Open Campus da nossa escola, eu não sei como são outras faculdades, mas a nossa faculdade, quando eles chamam estudantes para trabalhar no Open Campus, normalmente esses estudantes ganham dinheiro. Eles trabalham o dia todo, mas eles ganham salário. Só que como entra como se fosse o part job, né? O arubaito, né? É, isso, exatamente. Só que a gente não estava ganhando nada. A gente trabalhou o dia inteiro, mas 2 a gente dias, não ganhou nada. Trabalho voluntário. Sim.
virou trabalho voluntário ali. Só que aí, depois disso, o professor, ele viu aquilo e ele ficou indignado. Eles até mandaram um e-mail pedindo desculpa pelo transtorno, por terem escolhido uma sala difícil e porque, além deles terem colocado uma sala difícil, eles não contaram para os staffs da faculdade que a gente estava fazendo isso. Então, às vezes, as famílias estrangeiras iam perguntar para os staffs da faculdade mesmo e os staffs não sabiam responder. Sendo que só isso. Que situation, ia ter hein? resolvido tudo. Sim. Você não quer Muito mudar a agenda, situation. não muda. Se você não quer colocar no evento, não coloca. Mas pelo menos, dá pra você colocar um post-it na mão do staff, né? Exatamente. E aí o professor, ele falou que pelo menos ano que vem vai ter de novo. E se nós formos participar, vamos ganhar dinheiro. Ó, agora vão ficar tudo Ele falou ricas. que vai ter até a roupinha deles, porque Sim. nós teve que inventar de todo mundo ir com uma cor parecida, ou todo mundo Sim. ir um pouquinho diferente, com umas cores chamativas, porque todo mundo tava com a cor da faculdade e nós tava com roupa normal. Então, aconteceu até que o staff da faculdade pensava que eu era aluno que estava vindo para vir para o Open Campus e começava a falar comigo como que se eu não sabesse, se eu não fosse universitária. Eu ficava, peraí, não, eu também estou trabalhando hoje, eu também estou aqui para fazer o mesmo trabalho para vocês, igual vocês. E foi muito estranho. Sim, moral da história, a gente conseguiu. Vocês fazendo. A Emily tá quietinha ali, só vendo as crianças fazendo bagunça na sala, né, Emily? O que vocês entendem desse processo, apesar de todas essas dificuldades, foi uma experiência positiva para vocês? Sim, com certeza. Porque esse daqui, o Open Campus, foi o primeiro passo para a NH nascer. Ah, ok. Sim. Então a gente chega aqui num momento interessante. Como é que essa experiência positiva no Open Campus se torna o New Horizons Alliance? Onde é que nasce isso? Eu já tinha essa minha organização, que realmente era focado mesmo em crianças, alunos, que tinha raízes estrangeiras. Uhum. Para estudar, para saber o que estava acontecendo ali dentro. E isso nasceu quando eu estava no segundo ano da faculdade, no inverno. Aí, quando a gente começou a fazer projetos, essas coisas, eu fui para o intercâmbio, então eu meio que cortei laços aí, eu não consegui participar. Aí eu conversava com a Gabi falava, não, a organização tá fazendo isso. Aí eu falei, não era bem isso que eu tinha em mente, né? Porque eu sou também uma das que montou essa nova organização, né? Aí eu falei, alguma coisa tá diferente aí. Aí eu voltei, aí que eu comecei a participar de novo, tal. Aí entrou a Gabi, aí eu falei, tá, agora vamos fazer o que a gente queria. Só que o que acontece é que essa organização, por ser dentro da faculdade e as pessoas que estão na liderança ser pessoas que têm um pensamento diferente, ou por ser supervisionado pela faculdade, a gente sentiu também que tinha muita coisa que a gente não tinha liberdade de fazer. Uhum. Sim. Aí, no entanto, o que aconteceu no Open Campus foi essa falta de conexão, de comunicação com a faculdade, esse negócio do salário também, porque a gente tinha 25 voluntários. Eu estava no trabalho de conectar, informar os professores do que estava acontecendo, quantas pessoas estavam participando, o quanto precisa de almoço, essas coisas. Tava tudo eu com o professor e o professor que tinha conexão com o organizador do Open Campus. E eu vi que tava muita falta de conexão ali também. Então, tipo, a gente se sentiu muito limitada, assim, em questão de fazer muita coisa. Porque essa minha outra organização, a gente faz muita coisa só dentro da faculdade. Então, a gente falou, não, se a gente quer fazer alguma coisa para a comunidade estrangeira, a gente tem que ir mais para fora, a gente tem que fazer alguma coisa que não use o nome da faculdade, que às vezes acaba limitando, a gente às vezes precisa de permissão da faculdade para fazer certas coisas. Então, por isso que a gente falou, é melhor a gente então montar o nosso, que a gente consegue ter mais liberdade para fazer outros projetos que a gente tem em mente. Sim, porque no Open Campus, né, a gente conseguiu falar com muitos estrangeiros, e muitos estrangeiros não vinham porque eles queriam entrar na nossa faculdade, eles vinham para entender o sistema japonês. Sim. Só que o problema é que, como a gente estava no Open Campus da faculdade, a gente não podia, era contra as regras a gente recomendar outras faculdades, né? Tinha muita gente que vinha querendo fazer TI, medicina, advocacia, coisa que não tinha na nossa faculdade, não tem na nossa faculdade. E só que mesmo assim eu pensava, caramba, eu realmente quero muito ajudar essas pessoas, porque eu quero que tenha esse suporte
para pessoas que querem continuar Uhum. estudando aqui no Japão. E eu quero pesquisar sobre isso e oferecer esse suporte para essa pessoa. Se a barreira é linguística, eu vou lá e pesquiso e entrego para essa pessoa. Só que como eu estava no Open Campus, ali tinha limites, né? Não podia. Eles querem que a gente venda da nossa faculdade. Ah, claro, faz sentido, né? Sim, então. E aí a gente pensou, não, vamos cortar o cordão umbilical aqui, até que foi nossa jornada, e aqui a gente começa uma coisa só nossa, que a gente consiga dar o suporte financeiro, não, financeiro não. A gente consiga dar o suporte, orientação Personalizada, né? sobre Porque o cada um é ensino diferente. superior, personalizada para cada um. A gente dá. Ano que vem a gente quer fazer uma nova. A gente vai fazer algo parecido com o Open Campus, porém não vai ser só sobre a nossa faculdade, vai ser sobre Ao geral. geral, sistema ao geral, sobre não carreira, né, mas sobre o ensino superior. Se eu estou entendendo, vocês, quando fizeram esse projeto no Open Campus com essa primeira organização da Emily, vocês tinham 25 voluntários e era focado ali muito no universo da faculdade. E aí vocês Sim. três, que pensam parecido, fundaram uma outra organização, que aí é a NH Aliança, né, que é a New Horizon, ou Novos Horizontes, na Aliança de Novos Horizontes, é bom, faz sentido. E aí são vocês três, as sócias. Que eu dei uma olhada no perfil, me pareceu que são vocês três. Sim. Correto. Hoje, o que o projeto já tem disponibilizado para a comunidade estrangeira, ou vocês ainda estão em fase de estruturar para saber o que vocês vão ter para oferecer em 2025? Como é que está o projeto hoje? A gente está gravando isso aqui na última semana de novembro de 2024. Como é que está o projeto hoje? O que tem? Ele está vivo, né? Porque vocês já estão ali, estão fazendo postagens, estão explicando o que é. Eu vi que não tem tanta informação ali, mas tem o básico para a pessoa entender a alma do projeto. Mas o que tem funcionando hoje? É que assim, por nós estar todo o tempo indo na faculdade, porque nós somos estudantes agora, é um pouco difícil ter aquele negócio do que todo mundo imagina, de que a organização tá feita, aí a pessoa vai querer se atender, a pessoa é atendida e já vai ter o que todo mundo pensa que é um atendimento tradicional. Uhum. Só que isso aí é difícil para nós, porque ainda nós estamos nos primeiros passos, né? Aham. E estamos ainda estruturar o que vamos fazer em si. Ah, legal. Já temos uma ideia. Nós já temos uma ideia do que qual seria o que nós, a visão. O projeto, para onde vocês querem ir? A visão porque futuramente, qual seria a nossa meta real? É fazer um sistema autossuficiente, que fala? Sim, autossustentável, É autossustentável. Uhum. Que os alunos, as famílias que venham a nós, que nós consigamos orientar eles, e dentro da nossa orientação, não é que nós vamos fazer em si, assim, vamos ensinar japonês ou vamos fazer isso. No momento, já que é Alliance, né? Aí que vem Alliance. O nosso trabalho é conectar. Já que tem muitas NPOs, você mora onde? Tem essa NPO que nós recomendamos para isso, isso, isso. Aí nós faz a shoukai. Uhum, a apresentação. Vocês apresentam a pessoa para a ONG, né, que é a NPO. Legal. Para ONG, para os eventos que tem por essa região, para a pessoa ter acesso a informações e também falar sobre nossas experiências de cada uma, porque é totalmente diferente. A cidade que nós moramos, aonde que nascemos, famílias diferentes, Uhum. É muito diferente. Cada pessoa, por isso que nós valorizamos muito a palavra personalizar, porque nós entendemos que cada um é muito diferente. Parece igual, porque, claro, quando você compara com uma família japonesa, que só tem a cultura japonesa, parece que todo mundo que é diferente é igual, mas na verdade não é muito diferente. Ainda mais do jeito que os pais pensam também, é totalmente muita coisa diferente. Então, aí nós queremos muito nesse âmbito de personalizar. A pessoa vem para nós, ela fala para nós qual é a situação dela, aí nós vamos conectando ela com vários lugares. Se ela está buscando trabalho, é buscar empreiteiras, é buscar empresas culturais, isso, aquilo. Isso vocês estão pensando sempre na ajuda do jovem
que está passando ali do segundo grau, que é o coco, e indo para esse caminho entre o coco e a faculdade. Me parece que vocês estão querendo trabalhar um pouco com o que seriam os adolescentes ali, né? Na faixa talvez dos 15, 16, Sim, sim, 18, uma Sim. galera Mas jovem. futuramente a gente tem o plano de focar também nas faixas Na faixa etária menores. mais menores, sim. Legal, menor. legal. Que, claro, isso daí precisa. Porque nós também temos na nossa cabeça o sistema. Nós pensamos assim: o que nós precisaria quando nós era pequenininha, quando nós era criancinha, para ajudar nós? Nós precisaria de uma escola bilíngue, um lugar que nós consiga ir, que os professores entendam o mundo brasileiro e o mundo japonês, o mundo Sim. da minha casa e o mundo japonês. Uhum, Então, nós Sim. queríamos fazer um juku, tipo uhum, um juku. Um cursinho. um É um cursinho. cursinho que os professores sejam de vários países, que os alunos sejam de vários países, que tenha a cultura japonesa em si, que os professores consigam ensinar. Não, aqui no Japão, amizade, quando você é no shogaku, você faz desse jeito, é um pouco diferente do Brasil, é um pouco diferente de outros países, etc. Então, nós Sim. temos, sim, o resultado que nós queremos, mas ainda Sim. estamos aí vendo qual seria Sim, os passos. agora o que a gente está fazendo, assim, neste momento, como a gente não consegue dar esse apoio integral, porque agora nós três somos estudantes, a gente está focando em fazer eventos, né? Então, não é um apoio integral, mas de tempos em tempos a gente faz um evento para dar apoio. E aí, ano que vem, mais ou menos na primavera, a gente não tem data definida ainda, a gente vai fazer um evento que não tem nada decidido, mas que vai fazer mais ou menos a mesma coisa do que o Open Campus. E só que a gente não vai fazer, não vai ter essa corda limitando a gente de só conseguir oferecer o apoio que a faculdade dá. A gente já fez mais estudos sobre outras faculdades e a gente vai conseguir dar um auxílio muito mais amplo, né, do que a gente deu antes. Aí é isso, por enquanto agora, nesse momento é isso que a gente consegue fazer. Ah, legal, gente. Olha, pelo que eu tô entendendo, vocês estão mais ou menos que construindo o plano de negócio, que é o que o pessoal fala, né? Vendo Sim. sonhos, colocando no papel e sonhando, estruturando. Fico feliz por vocês estarem nessa jornada. Espero que dê certo, né? Força aí nos estudos. A Kemi tem mais 4 anos pela frente, 3 anos. Na verdade 5, porque ano que vem eu vou trancar. Eu e a Kemi vamos trancar para poder fazer O intercâmbio. também. Juntar dinheiro. Ok, Juntar dinheiro para o intercâmbio e fazer a NH crescer. ok, Vai ser um força. ano dedicado a NH. Legal. Sim. Espero que esse episódio de alguma maneira ajude vocês a se conectarem com pessoas mais velhas e mais experientes que possam dar suporte para esse processo. Eu achei o projeto muito legal. Que legal, né? Tá conversando com jovens que estão aí com um sonho muito grande, né? Que não é um sonho pequeno. Fico feliz, né, de ver aí jovens, ainda que seja uma mistura, né? A Emily falou que ela é mais japonesa, a Gabriela é meio argentina, meio brasileira, meio japonesa, e a Kemi tá ali no meio do caminho. Que legal, vocês estão vivendo essa jornada e poder, depois no futuro, ajudar a garotada a não viver as dificuldades que vocês viveram, né? Eu acho que os nossos perrengues, eles definem muito as nossas sensibilidades. Eu não sei se vocês entendem isso. Né? Aquilo que doeu pra gente no passado ajuda muito a gente sentir a dor de outras pessoas, e é comum, né, pessoas que tiveram dores numa determinada área depois se dedicarem àquilo, né? Então o meu podcast também nasce desse ambiente, né, das minhas experiências me fazem sentir a dor de outras pessoas, e eu falei, o meu jeito de ajudar, né, é construir um espaço onde a gente possa conversar sobre coisas que ajudem as pessoas, né? Eu gosto de falar, eu sei mexer no computador, então aqui é o meu espaço, né? O meu espaço é na internet, em português do momento, né? Eu não consigo fazer isso em japonês, em espanhol talvez meio ruim, mas vai, né? Em chinês já tentei, mas tem que estudar muito para falar chinês. Mas eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, apesar de o projeto ainda estar ali, né, sendo elaborado, já tem o perfil, acontece de vez em quando esses eventos de orientação. Para quem quer acompanhar o trabalho de vocês, seja porque gostou e quer conhecer mais, seja porque achou interessante e quer ver se tem alguma maneira de apoiar o que vocês estão pensando em fazer, como é que o povo encontra vocês? Qual que é o perfil
da NH Alliance, enfim, é muito ruim meu inglês. Como é que o povo acha vocês? Diz aí, faz a propaganda agora, como é que o povo entra em contato com vocês? Por favor, sigam a gente no Instagram. A gente tá, por enquanto, postando o que a gente tá fazendo e apresentando a NH, né? O nome, amiga, você pode falar, por favor? NH_ALLIANCI. NH_Alliance, né? Alliance se escreve com 2 L. Ok. NH_Alliance com 2 L's, né? Que é New Horizons Alliance. Muito bem, foi legal, muito bom conversar com vocês. Que legal que a gente teve a oportunidade de se conhecer lá no... agora foi Expo Sports Career, não lembro qual era o nome do Sports Career Expo, enfim, no evento. Voltei com uma camiseta, ganhei a camiseta lá no sorteio. Yes. Eu também. Foi divertido e espero que o pessoal encontre vocês. E a gente pode conversar. Pelo que eu entendi, vocês são aí da região de Aichi, correto? Aí perto de Toyota, para essas bandas. Eu tenho espaço aqui em Toyohashi, que não é tão perto, mas também não é absurdamente longe. E dá pra gente tentar organizar alguma coisa. Se vocês quiserem fazer algo pequeno, a gente tem uma comunidade aqui, porque, por exemplo, eu faço parte de uma comunidade de fé, né, uma igreja, e essa igreja é uma igreja japonesa que acolhe os brasileiros. Então eles construíram um prédio pra gente, para que a gente pudesse fazer a nossa cerimônia religiosa em português. Mas, por exemplo, ali o staff é japa, né? O pastor, aquelas coisas, tudo japonês. Só que eles construíram um prédio pra gente poder fazer as coisas no idioma. E esse lugar cabe, se colocar muita cadeira, cabe umas 80 pessoas sentadas. Tem mesa, aquelas mesas de kaikan. É um kaikan. Muito grande. Né? E é um espaço que a gente tem ali atividades com crianças e pré-adolescentes, adolescentes. Então não seria difícil se a gente combinasse alguma coisa, um dia falou, olha, a gente vai ter uma tarde, o pessoal da NH Alliance vai dar uma palestra explicando como é que funciona o sistema educacional, talvez interessante vou dizer assim, para a história do projeto. A gente pode combinar, entendeu? Para você, a gente vai conversando, né? Vocês têm agora o meu WhatsApp, pode marcar aí, guardar, segue lá no Instagram, e me chama, fala, olha, Carlinhos, a gente acha que está no momento da gente fazer alguma coisa, sei lá, fevereiro, falta 2 meses para começar o ano, dá pra gente tentar? Para fazer em fevereiro, será legal a gente conversar um pouquinho antes, né, sei lá, uns 2 meses antes, para dar tempo de organizar lá com a comunidade, ver qual é o sábado que tá livre, e aí fica fácil pra gente fazer alguma coisa, mas é possível, né, a gente pegar esse conhecimento que vocês têm do sistema educacional japonês, das faculdades e tal, e aproximar jovens ali, a gente dá para gravar e de repente gravar um podcast, você inventa alguma coisa lá, além desse espaço para tirar dúvida, tal, palestra, alguma coisa assim. Então assim, é um espaço, coloco aqui a minha rede de conexões à disposição de vocês para que sejam pequenas oportunidades, como vocês falaram, né, estão estudando, não dá para fazer muita coisa agora, mas respeitando esse ritmo de vocês, o que a Nabecast, né, que é a minha produtora de podcast, que é a produtora que faz o Motiori que a gente está gravando agora, puder contribuir para que o conhecimento de vocês cheguem nos jovenzinhos brasileiros, podem contar comigo, fiquem à vontade para chamar no Instagram ou no WhatsApp, e a gente vai construindo isso para que o projeto de vocês possa ir bem longe e ser bem legal aí para os brasileirinhos, argentinos e filipinos e sabe quantos mais, né, porque agora a Emily fala inglês, vocês vão juntar dinheirinho aí para ir para fora do país também falar inglês, eu já falo espanhol, então em 4 idiomas aí vai ficar fácil para fazer atendimento. Beleza, vocês querem deixar alguma mensagem final para os ouvintes? A Kemi, na sua mensagem final. Minha mensagem final é sigam a gente no Instagram e qualquer coisa, dúvida que tiver sobre faculdade, por favor, perguntem pra gente, porque por mais que a gente esteja na faculdade e tenha que ir pra faculdade e tenha muita coisa pra fazer, se tiver uma só pessoa que tiver alguma pergunta, mesmo que seja muito chula, a gente vai responder. Legal. Gabriela, a sua mensagem final. Muito obrigado por hoje e assim, igual como a Kemi falou, igual como ela falou sobre faculdade e também não só sobre faculdade, sobre o cocô, se alguém tá precisando de ajuda para escolher para que cocô,
que o cocô sempre vai ser o primeiro passo para ter uma conexão com o seguinte passo, que é a faculdade. Uhum. E até se tiver problemas de adaptação e essas coisas, que nós consiga dar uma orientação, qualquer coisa, mandem mensagens que nós estamos aí para ajudar. Legal. E aí a senpai Emily, diga só a mensagem final. Obrigada por hoje, espero que todo mundo tenha interesse no nosso projeto. E eu, como mais velha, como elas disseram, a gente não vai dar só auxílio para faculdade, entrar na faculdade ou coco. No meu caso, eu consigo dar auxílio de questão financeira, né? Porque foi um processo que eu passei, auxílios para os pais, que é a maioria da parte quando eu trabalhei no Open Campus, o que eu trabalhei muito foi auxílios aos pais para dar suporte aos seus filhos. Uhum. E também sobre carreira, como é o sistema de montar uma carreira no Japão, como que funciona esse negócio de job hunting, né, aqui no Japão. Então, qualquer coisa é só perguntar pra gente, que a gente vai estar aqui sempre a dispor de todo mundo. Maravilha. Para você que está ouvindo aqui no Spotify, você dá uma olhada na descrição do episódio, que aí vai ter os links para você achar o perfil da NH Alliance. E se você estiver ouvindo em outro agregador, você também vai conseguir procurar lá. Caso você tenha dúvida, não quero procurar aqui na descrição do episódio, @anabecastjp, e você vai achar algum post onde está elas e o nome NH Alliance, o projeto, e você vai conseguir chegar no contato com elas muito bem. Então, reforçando para você que não segue a gente no seu agregador de podcast ainda, faz essa gentileza no Spotify, que é onde a maioria dos brasileiros acompanha. Também dá para seguir no YouTube Music, mas no YouTube Music não está tudo, tá, gente? Para você que acompanha no YouTube Music ou no YouTube, é legal você saber que tem episódios que são gravados só em áudio e que vão só para o Spotify, né? Então é bom, interessante você seguir, né, os dois, para caso você goste de acompanhar ao vivo, interagir, fazer pergunta, você faz. Mas se você gosta do áudio, vai para o Spotify e vai ser massa. Reforçando, se você vai comprar na Amazon, seja na Amazon do Brasil ou na Amazon aqui do Japão, vai no link da bio no Instagram, procura lá o meu link de afiliado. Você comprando por ali, seja o brinco, seja a ração do seu cachorro, a fralda do seu neném, ou você comprar um trator, não faz diferença. A Amazon vai passar uns centavinhos para o projeto e a gente consegue investir aqui em melhorias para o Mochiori. Beleza? É isso. Akemi, Emily, Gabriela, obrigado pela visita. Espero que seja uma parceria e uma amizade que comece aí entre a Nabecast e a NH Alliance, que dure por bastante tempo para o bem dos estrangeirinhos no Japão. E para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, a gente se encontra no próximo episódio. Até a próxima. Sayonara! Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.